Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Clóvis Malaquias. A disciplina que irei ministrar nessa videoaula de hoje é a Pesquisa em Educação e Aprendizagem 3. Eu tenho alguns avisos para passar para vocês antes de iniciarmos nossa aula. Eu dividi nossa aula em 4 partes, ou seja, eu dividi a disciplina em 4 partes, cada parte compreendendo uma aula de até 30 minutos. Ao final da disciplina, irei passar uma avaliação para vocês, mas antes vai ser enviado também um material em PDF com 2 textos acerca da disciplina de hoje. E no final de cada texto tem uma atividade para vocês responderem e me enviarem, pois elas contarão pontos juntamente com a avaliação. Nesse material em PDF eu também disponibilizei para vocês os meus contatos, tanto o meu e-mail pessoal como também o meu WhatsApp. Então, no final serão 2 atividades de cada texto que eu enviei para vocês em PDF. E também a avaliação final, onde as 3 atividades formará, no caso, a avaliação juntamente com as atividades, formarão a pontuação de todos vocês. Entendido? Bom, vamos lá. Esse sou eu na foto, o professor Clóvis Malaquias, professor por convicção e por vocação há mais de 20 anos. Bom, turma, eu confesso para vocês que é uma profissão do qual eu me orgulho. Eu falo isso com sinceridade para vocês. Embora eu saiba que a gente tenha muitos obstáculos, que o ônus é maior do que o bônus, que a falta de estrutura permeia aí a educação pública do nosso Brasil. Eu falo pelo Brasil porque sou brasileiro, não conheço como é que é a educação de outros países, conheço só da minha região e do meu país, que é o Brasil. E esse ano, para completar, turma, não estávamos esperando uma pandemia que fosse parar o Brasil e também o mundo inteiro, né? Isso afetou todas as áreas, também a área da educação, porque a gente teve, como professor, como profissional, de nos reinventar e de procurar atender nossos alunos de maneira virtual, no ambiente virtual, através das novas tecnologias. Eu confesso para vocês que eu sou um pouco conservador com relação à aula. Eu prefiro aquela aula presencial, contato com os alunos, ali na sala de aula, tirando as dúvidas. Mas também acredito que esse sistema de videoaula e também do ensino à distância seja tendência no Brasil e no mundo a partir de então, a partir de então. Porque ele também tem os seus benefícios. O aluno ele pode assistir a aula no momento que ele tiver a oportunidade, ele pode rever essa aula várias e várias vezes. Isso aí é um facilitador para a aprendizagem do aluno. Mas nada no mundo substitui o professor. E como professor eu sou um pouco suspeito de falar disso, né, Tom? Mas eu peço muito a Deus que a gente retorne para a sala de aula presencialmente, de forma segura, com a cura dessa doença, para eu abraçar todos os meus alunos e a gente continuar o nosso trabalho como professor. Eu peço muito a Deus que isso acabe logo, que encontre logo a vacina, que a gente tenha aí uma cura e que a gente retorne à aula, às aulas presenciais. Vamos lá! Bom, o que veremos na aula de hoje? Pesquisa em educação, reflexão metodológica. Vou iniciar esta aula perguntando a vocês o que é pesquisa. Claro que vocês não vão me responder aqui nesse ambiente virtual, mas eu quero que vocês pensem aí na casa de vocês, ao assistir esse vídeo, o que é
pesquisa. Conceituem aí na mente de vocês o que é pesquisa. Bom, eu acredito, por experiência, que todos vocês sabem a resposta, ou seja, sabem conceituar a pesquisa a seu modo. E se aqui estivéssemos em uma aula presencial e eu fosse perguntar a cada um de vocês me daria uma resposta convincente a seu modo. Bom, e eu digo para vocês que se fosse possível vocês responderem também por esse ambiente virtual, com certeza todos me dariam a resposta que eu quero. Mas vou além agora e fazer uma pergunta bem mais complexa, um pouco mais difícil, e quero que vocês respondam aí mentalmente em casa o que eu vou perguntar agora, que é: o que é a pesquisa em educação? Se vocês sabem conceituar pesquisa, façam aí em casa uma relação de pesquisa voltada para a educação. É a pergunta que eu fiz. O que é pesquisa em educação? E, aproveitando aqui o ensejo, eu vou lançar, pessoal, um desafio para vocês. Agora, nesse momento, eu aqui e vocês aí na casa de vocês, assistindo essa aula. Eu não vou responder a pergunta que eu fiz agora, o que é pesquisa em educação. A gente vai construir a resposta ao longo dessa disciplina, pois esse será meu desafio proposto para todos vocês. Essa pergunta poderia até ser pergunta de prova, não é? Pois é, mas voltando aqui para a nossa aula, pesquisa em educação, reflexão metodológica. Pesquisa em educação. Para que a gente entenda e comece a construir a resposta do que é pesquisa em educação, precisamos primeiro compreender que a pesquisa em educação e aprendizagem é centrada na objetividade, ou seja, na técnica, e também na subjetividade, que no caso é o homem. A pesquisa ela é objetiva e também ela é subjetiva. Subjetiva, objetiva em quê? Na técnica, no método, na metodologia. E subjetiva em quê, turma? No homem. O homem ele é objeto, mas também é sujeito da pesquisa, pessoal. Ele é objeto e sujeito da pesquisa. Vou ler aqui no slide. A compreensão da pesquisa em educação e aprendizagem permeia a análise da prática educativa, ora centrada na objetividade técnica, ora centrada na subjetividade, no caso do homem. Foi o que eu falei para vocês agora há pouco, né? A pesquisa ela está na técnica, no método, mas também no homem, que é o sujeito. Lembram que eu comecei a videoaula de hoje, perguntando a vocês o que é pesquisa? E lembram também que eu disse para vocês que vocês todos saberiam conceituar pesquisa, se fosse possível aqui nesse ambiente virtual, ou se fosse uma aula presencial? Pois é, toda pesquisa, seja ela científica ou não, tem que partir de uma técnica, de um método, de um princípio, ou seja, da objetividade. Não é possível fazer uma pesquisa de qualquer jeito, ao léu, aleatória. Tem que ter um objetivo, turma. Se ela for feita assim, será permeada, ela será uma pesquisa mal feita, desorganizada e ficará muito distante do propósito final, que é a cientificidade. O homem ele está incluído, pois ele fica dos dois lados. Ora como pesquisador, como eu falei para vocês, né? Ora como objeto de estudo da pesquisa. O homem ele é sujeito e ele é objeto da pesquisa. Continuando, turma. A pesquisa em educação está dividida em duas abordagens. Na verdade, o texto ele divide a pesquisa
em duas abordagens, que é a abordagem quantitativa e a abordagem qualitativa. E as duas, turma, abordagens, tanto a qualitativa quanto a quantitativa, elas estão alicerçadas, fundamentadas, elas foram construídas a partir do rigor. Para quê? Para que ela seja validada, legitimada, regularizada pela comunidade científica. Um dos significados dado ao rigor é exatidão, conforme está escrito aí no slide. Turma. Um dos significados que o dicionário dá para a palavra rigor é exatidão. E a pesquisa, pessoal, ela precisa ser exata. Ela precisa partir do princípio do rigor para que ela tenha exatidão. Olha só o que diz aqui no slide de vocês. Na abordagem quantitativa e qualitativa, o rigor, a exatidão, é necessário para a comunidade científica para validar, ou seja, legitimar o conhecimento pretendido. Continuando a leitura. Um dos significados da palavra rigor, segundo o dicionário Caldas Aulete, de 2004, é exatidão, conforme eu falei para vocês agora há pouco. Portanto, qualidade e quantidade, ou seja, qualitativa e quantitativa, estão diretamente relacionados com rigor, exatidão, quando falamos sobre a pesquisa em educação. Lembre-se sempre disso, turma. Tanto a abordagem qualitativa como a abordagem quantitativa, elas estão alicerçadas, fundamentadas no rigor. E nesse caso, esse rigor ele é o caminho para que seja validada a pesquisa, né, através da comunidade científica. Bom, eu adoro fazer perguntas. Pena que vocês não estão aqui próximo de mim, numa aula presencial, para me responder. Nem também consigo responder através dessa videoaula nesse ambiente virtual. Pois é, vou fazer mais uma pergunta para vocês, turma. O que tem a ver ciência e a pesquisa? Será que as duas têm alguma relação, turma? Ciência com pesquisa? Pensem aí. Vou dar para vocês aí um tempinho para pensar. Será que existe alguma relação entre ciência e pesquisa? Elas têm algo a ver, turma? Ciência e pesquisa? Pensem aí um pouquinho. Bom, elas têm tudo a ver. Vou explicar o porquê. A ciência surgiu da pesquisa, isto é, da busca das respostas para os problemas do cotidiano vividos pela humanidade. Vocês lembram, quando estudaram história, que o conhecimento na antiguidade eram repassados de forma oral, pessoal, através da palavra falada, de pai para filho, de avô para neto, né, turma? Então não existia um compilado de conhecimentos num livro, não existia nem livro ainda naquela época, onde eles pudessem registrar ali os seus conhecimentos. Antigamente, como todos nós sabemos, os fenômenos naturais eles não eram explicados de forma científica. Ou seja, não havia uma justificativa desses fenômenos cientificamente falando. Havia uma certa ingenuidade, eu não sei se é essa a palavra certa, nas pessoas que viviam na antiguidade. Ou seja, eles não tinham acesso à ciência como nós temos hoje, no século XXI, no ano de 2020. Pois acreditavam em tudo que ouviam, se ao menos ter a curiosidade de fazer uma pesquisa dos fenômenos naturais vivenciado por todos eles. Eles não tinham assim uma base, um alicerce para poder pesquisar e poder responder as perguntas que permeavam a vida deles através da ciência. A gente sabe que a filosofia foi que originou as ciências, né, turma? Até porque aquela velha pergunta
dos antigos filósofos, quem sou, de onde venho, para onde vou, foi o início de todo o processo de pesquisa na humanidade. Com o surgimento da ciência, o mundo passou a evoluir, a pesquisa começou a surgir e tudo era explicado de maneira científica, turma. Depois que surgiu a ciência, tudo que temos no mundo é explicado de maneira científica, não mais de maneira aleatória, não mais de maneira folclórica, não mais de maneira sem nenhuma prova. O cientificismo, o estudo da ciência, no caso o cientificismo, que é o estudo da ciência, ele uniu o científico e o não científico, o racional e o emocional, e a partir daí foi estabelecido técnicas objetivas de pesquisa. É o que eu vou ler agora aqui no slide para vocês, do que eu acabei de falar. O cientificismo configurou não apenas a cisão entre o científico e o não científico, né? No caso, eu acabei de falar para vocês, né? Ele não apenas uniu, juntou o científico e o não científico, mas também o racional e o emocional, dentre tantos outros dualismos, turma. Dualismo são dois, né? Configurou também a disciplinarização como forma de conhecer o objeto, também de estabelecer técnicas objetivas de pesquisas. Nós estamos falando de pesquisa em educação, que é uma disciplina, né? E a gente precisa dessas técnicas para estabelecer as pesquisas que a gente for fazer no futuro vindouro, né? Bom, na ciência, nada é explicado de forma irracional, pessoal. Como vocês sabem. Tudo é explicado, mas tudo também é provado. Não existe na ciência algo explicado de maneira irracional. Tudo tem que ser explicado de maneira racional, tem que passar por experiência e também tem que ser provado. Senão, não é ciência. A ciência ela preza pelo quê? Pela verdade, turma, pela prova, pela experiência, sendo algo concreto, palpável, claro, para que você possa entender, mensurável, que haja uma medida para aquilo, e também algo qualificável, se é bom ou se é ruim, para que serve também, turma. Esse qualificado tem relação para que serve aquela pesquisa. O que eu quero dizer com tudo isso, meus queridos alunos e alunas? A ciência mata a cobra e mostra como matou a cobra. Pessoal, desculpe, mas eu tive que transformar esse dito popular em algo mais técnico, algo mais científico. Não acham que ficou ruim, né? Que a ciência ela mata a cobra e mostra como matou a cobra. Né? Mas vocês lembram aí do dito popular, né? Pois bem, a ciência não só explica, mas também justifica os fenômenos naturais, as experiências vividas por cada um de nós, turma. Tudo que acontece ao nosso redor, a ciência ela é capaz de explicar. Se ela não for capaz de explicar tudo, porque tudo é muita coisa, ela vai atrás da resposta. A ciência fez tudo isso que mencionei e ao final, no caso, ao fim, ela tem que provar e mostrar a concreticidade, ou seja, algo palpável, a clareza, ou seja, o entendimento e também a objetividade daquilo que se quer provar, gente. Na ciência tudo é provado. Na ciência tudo é provado. Nada é irracional, como eu falei para vocês. Olha só o que o slide de vocês fala. A ciência elege como critério único da verdade aquilo que pode ser o quê? Comprovado, turma. Se não for comprovado, não está relacionado com a ciência. E ele é comprovado através de quê? Através da experiência, surgindo a necessidade de prova concreta, como eu falei para vocês já, né? Objetiva, clara, mensurável ou
qualificável. Até hoje, eles estão fazendo experimentos com relação à vacina para o novo coronavírus, turma. E essa parte aí que é qualificável é se ela tem esse propósito de curar ou não desse mal, né? Que é essa doença. E essa frase que eu acabei de ler aqui no slide, ela foi dita aí por Borges e Dalbério. Tem aí o ano que eles disseram isso. Também tem a página do livro que está lá na referência de vocês, lá no material. Certo? Continuando. Mais outra pergunta para vocês, tu. Eu gosto de perguntar, como eu falei para vocês, né? Homem, objeto da ciência? Sim ou não? O homem, ele é objeto da ciência? Lembra que eu falei para vocês agora há pouco, né? O homem, ele é sujeito, ele também é objeto da ciência. Para responder essa pergunta, eu vou dizer que sim, o homem também é objeto da ciência. Na verdade, ele faz o papel duplo, ora sendo pesquisador, ora sendo objeto de pesquisa, o objeto de estudo da ciência, gente. E isso nunca vai mudar, sempre vai ser assim. O homem trabalhando em prol da ciência dos dois lados, ou seja, como sujeito, como objeto de estudo. Falando em ciência, aqui eu dividi em duas partes para que didaticamente fosse melhor explicado para todos vocês. A primeira é as ciências naturais. Sua principal característica é ser passível de certezas. Ao contrário das ciências humanas, né, que permeia na subjetividade, que tem como característica o eterno processo de construção e reconstrução do homem. É o que fala aqui no material de vocês, no slide. Ó. Nas ciências naturais, o objeto de estudo da investigação é um produto acabado, passível de certeza, turma. Nas ciências humanas e sociais, o homem é um sujeito inacabado, em eterno processo de construção ou de reconstrução. Na verdade, pessoal, eu digo para vocês que o homem é só complementando o que eu acabei de ler aqui no slide, que o homem ele é um sujeito dinâmico, é um ser dinâmico. Ele está em constante mudanças. Nós aprendemos através da história, turma, que o homem a princípio era nômade, né? Eles procuravam um local onde houvesse água e alimento para sobreviver. Quando acabava, procuravam outro local até formarem cidades. E aí, nas cidades, se desenvolveu a cultura. E a cultura ela vai muito além da língua e dos costumes também, turma. E a gente sabe que o homem ele está sempre nesse processo aí de se construir, de se reconstruir, né? Eu lembrei agora aqui que o mundo passou por duas grandes guerras mundiais, né? Onde na primeira muitos países foram devastados e esses países conseguiram se reerguer, assim, no caso o Japão, né? Que foi ali na Segunda Guerra Mundial detonado a bomba na cidade de Hiroshima. E hoje em dia Hiroshima é uma cidade que se reergueu, uma cidade rica e que prova que o homem sim ele tem essa possibilidade de se construir, de se reconstruir ao longo da sua existência, né? Por quê? Porque ele não é um sujeito acabado. O homem é um sujeito inacabado, como fala aí o texto de vocês. O homem, a mulher, a humanidade, seja qual for a nomenclatura que você usar para se falar a respeito, é muito complexa. Pessoal, quando a gente fala de homem nos textos de ciências, ou até mesmo na disciplina de vocês de hoje, a gente está se referindo tanto o homem quanto também a mulher, né? Tanto que eu iniciei aqui essa parte do slide dizendo o seguinte, vou repetir. O homem, a mulher, a humanidade, seja qual for a nomenclatura, o nome
que você usar para se falar a respeito é muito complexo. No caso, o homem, a mulher, a própria humanidade, ela é complexa, turma. A ciência ela usa esse termo homem para identificar não somente a questão de gênero, mas também a espécie, né, que é a raça humana. E aí tem um autor que é o Kramer, que ele faz a seguinte afirmação a respeito do homem, que pode a princípio nos apresentar como algo assim ambíguo ou talvez sem sentido. A gente lendo a princípio essa frase do Kramer, a gente possa entender ela como sendo algo sem sentido. O que ele fala com relação ao homem, o Kramer? Ele diz o seguinte, ele fala que o homem é sujeito e objeto. E depois ele fala que o homem não é objeto, é apenas o ser humano. Parece confuso, não é? Uma hora ele fala que o homem é objeto, outra hora ele fala que o homem não é objeto. O homem é apenas um ser humano. Isso aí, a princípio, pode confundir a gente, confundir o leitor. Pode, mas o que ele disse tem sentido, turma. Tanto que ele é um estudioso um estudioso do homem. Ele é um pesquisador, o Kramer. Bom, o autor quis dizer de maneira científica que para explicar o homem é um grande desafio por causa dessa complexidade. Eu comecei dizendo para vocês que o homem, a mulher, a humanidade ela é complexa, não foi? E o Kramer também disse que o homem, teoricamente, ele é sujeito e objeto. Eu digo teoricamente se referindo à pesquisa. Pessoal, quando se fala de pesquisa, entendam, quando se fala de pesquisa, o homem ele é objeto e sujeito, ou sujeito-objeto. A ordem dos fatores não altera o produto. Mas quando se parte para o dia a dia, para a sua existência como ser, o homem é apenas o que ele é por natureza, o ser humano. Vou repetir para que vocês entendam o que Kramer quer dizer. Ele falou o seguinte, que na pesquisa, para pesquisa, o homem ele é sujeito e objeto. Mas no cotidiano, na convivência, no dia a dia, o homem ele é simplesmente que ele é por natureza, o ser humano. Para complementar o que eu disse, vou ler o que está aqui no slide, no material de vocês. E o seguinte, a impossibilidade de explicar objetivamente o homem, sendo isso um grande desafio, pois o mesmo é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto, produto e processo, visto que na prática o homem não é objeto, e sim um ser humano. Na prática, turma, na pesquisa ele é objeto e sujeito, mas na prática, ou seja, no seu dia a dia, no seu cotidiano, ele é apenas ser humano. Bom, vou começar essa parte aqui lendo o slide para vocês. Ou lendo o slide com vocês, que eu espero que vocês estejam lendo o slide comigo aí na casa de vocês. Para compreender o homem é preciso respeitar sua história de vida, sua capacidade de se relacionar, porque o homem é um ser social, capaz de refazer-se e repensar-se. O que eu acabei de ler, pessoal, é muito claro, é autoexplicativo. Não podemos compreender o homem sem antes conhecer a sua história de vida. Concordam? O homem também é um ser social. É ou não é? O homem vive em sociedade, ele não vive isolado. Por falar nisso, esses tempos de pandemia, né, turma? Onde o isolamento social foi condicionado a todos como meio de evitar a proliferação da Covid-19, muita gente adoeceu por conta dessa falta de interação social que foi proibida a todos nós por conta da doença. O homem não consegue viver isolado. O homem ele vive em sociedade. O homem é um ser social, capaz de refazer-se, de repensar-se. Nesse novo normal que viveremos pós-pandemia, prova que o homem é capaz de refazer-se, conforme eu li para vocês agora há pouco. A gente está passando por esse momento, a gente vai vencer esse momento, e o ser humano vai ser capaz de refazer-se e
esse é uma das características do ser humano. E volto ao que eu falei agora há pouco no slide anterior, né? De construir, de reconstruir. Essa é a capacidade que o homem tem no mundo, ou no seu cotidiano. Mais outra pergunta para vocês. O que é pesquisa, turma? O que é pesquisa? Vou dar um tempo para vocês lerem aí o que está no slide. Um tempinho para vocês. Bom, essa pergunta, o que é pesquisa, eu fiz para vocês no início da nossa aula de hoje, não foi? Eu também disse a vocês que acreditavam que todos sabiam a resposta, não foi? Eu até falei que se fosse possível responder, vocês saberiam responder aqui na videoaula, ou se fosse uma aula presencial também, se eu perguntasse a cada um, também saberiam me responder. O texto responde também essa pergunta e vai além quando diz que a pesquisa também, além de ser sinônimo de exatidão, no caso, a pesquisa tem que ser rigorosa, né? Conforme foi falado há pouco, pesquisa também é sinônimo de investigação, ou seja, todo pesquisador tem algo de detetive, de investigador, de ir atrás, de ir em busca das respostas. Para se investigar, é necessário métodos, técnicas e outros artifícios científicos, assim como a pesquisa. Parafraseando as frases de Gatt, né, que está aí no slide, também no material de vocês, onde ele diz o seguinte: eu digo que a investigação, a pesquisa procura descrever, compreender ou explicar alguma coisa. Ou seja, repetindo, a pesquisa ela procura descrever, compreender ou explicar alguma coisa, conforme disse aí o Gatt. E também conforme a gente falou agora há pouco, em relação à questão do homem, né? E aí eu pergunto novamente para vocês, o que é pesquisa, gente? Pesquisa é sinônimo de investigação. Vou ler aqui o material, o slide de vocês. Pesquisa é sinônimo de investigação. A respeito da investigação, destacam-se técnicas, teorias, metodologias e muitas opiniões discordantes. Para Gatt, né, Bernadette Gatt, quem pesquisa procura descrever, procura compreender e principalmente explicar alguma coisa. Vou grifar essa parte final aí. Explicar alguma coisa. Pois só se consegue explicar alguma coisa quando se verdadeiramente compreende. Continuando. Cada um de nós, pessoal, é único no mundo, né? Não existem duas pessoas iguais. Mesmo os gêmeos univiterinos, eles não são iguais por natureza. Só são iguais fisicamente. Pois nós temos nossas semelhanças, mas também nós temos nossas muitas diferenças. E são essas diferenças que nos tornam únicos. Isso também é aplicado em nossa vida familiar, em nosso cotidiano, em sociedade, mas principalmente em nosso trabalho como pesquisador, turma. Como pesquisador e no processo de investigação, cada um de nós há de desenvolver uma maneira própria, uma maneira única, claro que de acordo com a ciência, né? De interpretar os fatos e também contará com a sua metodologia própria, no caso, baseado também na ciência, para planejar ou organizar o seu trabalho. A gente temos nossas diferenças, temos também nossas semelhanças, mas cada pesquisador tem a sua forma de lidar com o seu objeto de pesquisa. Claro que tendo como base técnicas e métodos que a ciência nos orienta para fazer a pesquisa, desenvolver o projeto. A gente precisa disso aí para a gente desenvolver a nossa pesquisa. É o que eu vou fazer, e é o que diz aqui no slide de vocês. Diz o seguinte: cada pesquisador há de desenvolver através da prática do estudo, ou ambos, prática do estudo,
a sua maneira de interpretar os fatos, de desenvolver sua própria metodologia de trabalho. Ou seja, cada um de nós temos nossa própria metodologia de trabalho, mas de acordo com as regras pré-estabelecidas pela ciência. Né? Também a gente não vai criar algo sem base científica também. Né? Tem que ter essa base científica. E para encerrar nosso último slide de hoje, e também nossa aula de hoje, eu queria falar para vocês a respeito da pesquisa. Vou ler aqui o que diz o slide de vocês. A pesquisa não é de algum modo, ou de modo algum, desculpa, né? Na prática, uma reprodução fria das regras que vemos em alguns manuais. O próprio comportamento do pesquisador em seu trabalho é peculiar e característico. Meu Deus do céu, o que quer dizer com isso? É simples. Muitos consideram os pesquisadores ou a própria ciência como algo frio, distante das questões pessoais e emocionais que permeiam a vida do homem. Isso não é verdade ou não é totalmente verdade. A ciência, a pesquisa não podem ser consideradas reprodução de manuais. Os manuais são apenas norteadores, indicadores, orientadores. Na verdade, muitos pesquisadores são realmente reprodutores dos manuais, que seguem muitos, mas não todos. Mas a verdadeira pesquisa ou o verdadeiro pesquisador tem uma relação estreita com o comportamento do indivíduo e cada um de nós, sendo pesquisador ou não, temos nossas características próprias. É o que eu falei no slide anterior, nós temos as nossas próprias características, nossos próprios métodos de aprendizagem, né? A gente aprende de forma diferente. Uns aprendem lendo, outros mais ouvindo e outros mais assistindo. Isso depende de cada um de nós. Desculpa, turma. Bom, turma, ficamos por aqui, né? Nosso material de vocês tem meus contatos, né? Como eu já falei para vocês, tem meu WhatsApp, tem meu e-mail também pessoal. Qualquer dúvida que tiverem, entre em contato comigo, seja por e-mail ou por WhatsApp. É importante, pessoal, que vocês leiam o material para que possam acompanhar as aulas quando elas forem postadas. Ou seja, quando eu postar a segunda aula, turma, você já tenha lido o material e possa compreender melhor o que eu estou dizendo com relação à disciplina. Outra coisa que eu queria que vocês fizessem, que só respondessem a atividade quando a gente fechar o primeiro texto. Como eu falei para vocês, no material em PDF tem 2 textos. Cada texto tem uma atividade. Eu queria que vocês só respondessem essa atividade quando a gente fechasse o primeiro texto, que são divididos em 2 aulas, 2 videoaulas. E era só isso que eu queria falar para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.